A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, você que nos ouve. É uma alegria estar aqui com vocês, fazendo esse trabalho, agradecidos a Deus, que é o dono de todas as coisas. Vamos apresentar hoje a lição número 2 da turma de pré-adolescentes. A lição desse trimestre lhe traz uma orientação, conhecendo o caráter de Deus. Pense numa coisa boa. Pense numa coisa que não acaba nunca, é você buscar, pesquisar, insistir, se interessar em conhecer Deus, conhecer o seu amigo, porque para você ter amizade, intimidade com alguém, você precisa conhecer. E nós precisamos ter essa amizade, essa intimidade com o Senhor. Então, e como Oséias diz, né? Conheçamos e prosseguimos e conhecer o Senhor. E é isso que essa lição se propõe nesse trimestre, é levar o pré-adolescente, é nos levar a conhecer Deus, a estar bem perto de Deus. A lição primeira diz assim, quem é Deus? Então, foi estudado quem é Deus, nesse propósito de conhecer o caráter de Deus. E hoje nós vamos trabalhar Deus e a criação. Na primeira lição, a gente viu que Deus se deixa conhecer pelos seus feitos, pelas suas maravilhas, pelo seu poder, como ele se revela para a gente. E hoje nós vamos ver Deus e a criação. Foi ele quem fez. E nessa faixa etária, sabe, de pré-adolescente, onde estão descobrindo quem é, passou aquela fase de conhecimento, de saber as coisas naturais, agora a gente vai descobrir as coisas que mexem com o nosso coração. E a nossa relação com Deus, ela faz parte disso. E o adolescente precisa estar muito bem informado, porque ele começa a ver lá na sua escolinha secular teorias, assuntos, conversas que estão mais na proposta de afastar o homem de Deus, de afastar as pessoas de Deus. E a gente tem que desconstruir isso e mostrar que Deus é um ser supremo, que Deus é um ser soberano, que Deus não foi criado, que Deus é quem criou todas as coisas. Não é assim, irmã Rosângela? É verdade. É verdade, é um grande privilégio, né, estar aqui com os irmãos e falar desse tema tão importante, né, que é a criação. E a gente vê aqui na lição que as crianças que já tiveram esse acesso, né, na igreja, já vem com essa construção desde a sua infância, elas vão ter um reforço muito importante, que a gente vai falar lá na frente, né, que é esse conhecimento de Deus. E aí, quando chega em um determinado momento da sua vida, ela vai ser questionada, né, como adolescente, como jovem, ela vai ter esse questionamento a partir de embates, né, na escola, na universidade. Então, é muito importante, né, que a gente apresente essa lição com clareza para os alunos, que eles possam compreender muito bem, né, essa lição. E aí, o texto base da lição, ele se encontra lá no livro de Gênesis, né? Que vem falando que no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então, a criança ela vai aprendendo isso, a criança que está na igreja, sendo criada na igreja, ela vem aprendendo sobre isso desde pequenininha, né? E nessa oportunidade nós vamos, a lição ela vem trazendo esse reforço e vem falando mais especificamente dessa vivência da criança na escola, né? E aqui a gente vai trazer algumas orientações e fazer algumas observações, né, quanto à abordagem que o autor ele traz nessa lição. E aqui a gente tem, quanto aos objetivos, né, esboçados na lição, na revista, são delinear que Deus é o Criador e preserva a sua criação, apontar que Deus criou o homem e concedeu-lhe autoridade, né, e distinguir a diferença entre as teorias da criação e da evolução. Então, a lição assim,
que o professor ele precisa se preparar bastante, né? Porque a gente tem muitos alunos que são bem empenhados e hoje a gente tem um acesso muito grande às informações e às vezes aparece aquele aluno que é bem formado e ele vai questionar o professor, né? E o professor, a gente precisa conhecer esses dois aspectos, né? Tanto conhecer bem o propósito de Deus, né? Propósito da criação, e também saber ter base, estudar para responder lá sobre o evolucionismo, né? Que o autor ele vem apontando. Inclusive, é bom que o professor que ele tenha a lição, os saberes escolares, né? Aqueles objetivos que, ao final da aula, o aluno tem que estar dominando, né? Que tudo que existe foi Deus que criou, que por trás disso Deus é um ser extremamente inteligente. Ele vê que a forma do universo está ordenada, tudo como Deus fez, e Deus pensou em cada detalhe, né? Essa chuva que cai, trovão, relâmpago, sistema solar, porque Deus é o criador do universo, não apenas da Terra, ele é do universo. Essas galáxias aí, o sistema solar, e tudo funcionando bem direitinho como Deus quis. Número 3, o homem foi a última criação de Deus, isso a gente tem lá no livro do Gênesis, primeiro capítulo, no Gênesis, né, onde narra toda a criação. Somos imagem e semelhança de Deus porque raciocinamos, temos personalidades, temos sentimentos. Deus soprou no nariz do homem e deu-lhe um fôlego de vida, e os animais agem simplesmente por impulso, eles não têm o raciocínio que o homem tem. Tudo isso faz parte do plano de Deus. Tudo isso compõe o conjunto do plano de Deus, porque tem um objetivo, né? Deus fez o homem para louvor da glória dele, está lá em Efésios 1, acho que 11, 12, alguma coisa assim, que Deus fez o homem para o louvor da glória dele. E toda essa construção de Deus, do universo, de tudo que existe aí no sistema solar, nas galáxias, no universo, enfim, foi criação de Deus. E tem mais, Deus não criou e soltou, não. Ele cuida da preservação disso. O professor tem que explorar muito, sabe, colega professor? Você tem que explorar muito essa parte de entender, porque tem muitas teorias aí que diz que nasceu de uma coisa, que tudo brotou naturalmente. Isso não é verdade. Tudo foi feito por Deus. Fora o homem, Deus simplesmente falou, faça-se. E foram feitos. Com o homem foi diferente, que isso é uma lição mais para frente. Mas hoje a gente tem que trabalhar, tem que entender que Deus é o criador de todas as coisas, de todo o universo. Ele não só criou, como ele também cuida. Ele cuida, a Bíblia diz que até os pássaros, que não precisam plantar, não precisam comprar, ele vai lá na natureza e colhe o seu alimento. É muita perfeição. Eu sempre digo que Deus é muito inteligente, Deus é muito sábio quando ele planejou. Olha, se tem uma coisa que me chama muita atenção, é o processo da gestação humana. De duas sementes, de feminina e masculina, que se unem, e ao fim de 11 meses, de 9 meses, nasce uma pessoa completa, com todo o seu sistema funcionando. Isso é milagre de Deus, e só Deus poderia fazer uma coisa dessa. Mas aqui no estudo de agora, a gente está vendo Deus como criador do universo, porque ele quis criar o universo, porque vamos explorar isso com os nossos alunos. Olha, tem aqui a questão do movimento da Terra, de rotação, de translação, de rotação e translação, e é por isso que a gente tem horas, dias, meses e anos, tudo isso feito por Deus. Deus não tinha calendário, Deus não tinha relógio, Deus não precisa disso. Deus simplesmente fez com a inteligência dele. E a Bíblia diz que teve um propósito, né? Os planetas, a terra, o ar, o solo, os rios, o mar, tudo isso foi feito por Deus. E eu acho legal quando a Bíblia diz que Deus deu autoridade sobre o homem para que desse nome aos animais. E eu digo que Adão foi tão feliz que ele acertou no nome de cada bicho, porque tem vaca mais parecida com a vaca do que uma vaca. Ele acertou o nome, botou aquilo é uma vaca, e ela parece uma vaca mesmo, não é? Foi assim que Adão fez e ficou
O nome que Adão escolheu, foi o que ficou, graças a Deus. Outra coisa, professor, a gente precisa não só estar falando, sabe, essas coisas na classe, a gente sempre movimenta as aulas, levando alguma coisa figurativa, um recurso didático, e aqui na lição eles dão uma sugestão, né, de figuras, de coisas da natureza, de alguma coisa que Deus criou, um animal, uma planta, o sistema solar, e é interessante que você se prepare e ou então leve revistas que possam ser recortadas para o aluno explorar esse lado, de ver o que é criação de Deus, o que foi que Deus fez. Como foi que nós chegamos a esse ponto, que é a criação do universo, a criação da Terra, né? Ou seja, a Terra como um todo, e depois a parte do homem. Não é, Rosângela? A gente tem que ver que tem a mão de Deus em todas as coisas, até porque Deus é soberano e Deus faz tudo. É verdade. A gente, quando passa a meditar nisso, a gente vê, né, a gente observa assim, muito claramente o amor de Deus, né, o cuidado de Deus, de uma forma assim, muito grandiosa. Né? E aí a gente traz aqui para os professores, né, de início, trabalhar essas verdades bíblicas, né, a partir dos textos que dos textos base da lição, que aqui no caso, a gente tem na lição de pré-adolescentes, tem esse texto base, que é o texto que vai ser trabalhado em sala de aula, né? E temos também isso, no nosso caso hoje é o de Gênesis 1 a 4, e o versículo em destaque, que é lá em Colossenses, né? Colossenses 1:16, que diz assim: pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que se não vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Então, quando o professor ele chega na sala de aula, ele lê esse versículo e ele tem que se certificar que os meninos, né, e as meninas, aqueles adolescentes, eles entendam perfeitamente o versículo, porque uma coisa é ler e fazer aquela leitura ali superficial, e outra coisa é entender aquele contexto, né, que aquele versículo ele está inserido, né, e é muito importante ele se questionar, né, quais são essas verdades que eu posso extrair do texto, o que é que precisa ser esclarecido, né, como, o mais importante, né, é como os adolescentes podem aplicar essas verdades bíblicas em suas vidas, no seu dia a dia. É isso a função da escola dominical, né? Que é uma agência evangelizadora, então a gente vai lá aprender para evangelizar, né? E também para o nosso crescimento espiritual, né? Para esse crescimento físico, que aqui a gente tem uma verdade, né? Que o autor ele traz lá no finalzinho da lição, a gente vai comentar, né? Que ajuda o nosso crescimento físico, e é tudo muito entrelaçado, né? A gente entende o cristianismo, né? Jesus ele fala, ele vem falando desse ser humano como um todo, o ser humano integral. E aqui a gente é muito importante o professor deixar muito claro os textos em estudo, né? Muito esclarecido em sala de aula. Então é importante ele deixar muito claro o sentido, o contexto, o sentido das palavras, se certificar que o adolescente, a criança, o pré-adolescente, o jovem, seu aluno, enfim, né? Que ele entendeu aquele sentido específico daquela palavra ali naquele contexto, né? Que os versículos estão inseridos. E no caso do nosso versículo em destaque, a gente tem aí em Colossenses, né? Que temos o pronome possessivo dele. E aí, nesse caso, esse dele, né, faz referência, né, remete a um alguém, né? Foi criado, a gente tem, pois por meio dele, Deus criou no céu e na terra, tanto o que se vê, né, e é por meio dele e para ele. Então, isso precisa ser esclarecido às crianças, né, aos adolescentes, e ali se fala de Jesus. Então, a simples pergunta sobre quem é esse ele,
que o versículo está falando. Aí eles vão dizer, é Jesus, é Deus, né? Eles vão, os que já estão há muito tempo na igreja, vem fazendo aquele trabalho de estudo da Bíblia, leitura e estudo da Bíblia, eles vão dizer, né? Outros já leram em casa, outros estão chegando agora na igreja, eles vão. Então, esses que falam já vão ajudando, né? Vai fixando ali esse versículo, esse contexto, esse sentido das palavras, vai ajudando aquelas crianças que estão chegando né, recentemente na igreja. Então, isso já vai ajudar o professor, né? Causa aquele alvoroço ali um instantinho, mas depois a gente vai dominando, apaziguando, né? E aí o professor levanta já vai até um debate, né? Isso, Levanta até um exatamente. debate, né? Isso. Então, o aluno, ele já vai, o professor, ele já vai fazendo aquela avaliação ali, quem sabe mais, quem né, não sabe. Desculpa. Então, os próprios estudantes, eles vão colaborar, né, com o desenvolvimento da aula e vai fixando esse conteúdo e a gente vai provocando a interação, né, a participação deles, né? E o professor, ele detecta se ele vai precisar aprofundar mais isso, né? Mostrar realmente quem é Jesus, mostrar todo o poder de Deus, esse interesse em Deus, em cuidar da gente, em cuidar da terra, em cuidar do que ele criou, né? A salvação, inclusive, né? A oportunidade de não caminhar para o inferno. Tem que ser explorada essa parte. Agora, o que eu acho muito importante, sabe, a gente, professor, a gente assim, tentar mostrar para o aluno que ele tem que ter a vida dele focada em agradar a Deus, em estar perto de Deus, sabe, em conversar com Deus, de fazer Deus seu amigo. Porque eu sou nascida e criada no Evangelho, e eu aprendi muito cedo, orientado pela minha mãe, que tudo que a gente fosse resolver, resolve com oração. Resolve conversando com Deus, mesmo não precisa parar, estar num canto, se ajoelhar para conversar com Deus, não. Você sentada dentro do ônibus, indo para a escola, você eleva seu pensamento a Deus e conversa com Ele, coisa de 1 minuto, no máximo até, coisa rápida, mas sabendo, crendo que aquele seu amigo está ali ouvindo e ele pode ajudar. E ele pode chegar com o que você está precisando, porque ele tem interesse nisso. Eu estava vendo aqui o comentarista, ele diz que Deus, além de ter criado o universo, todas as coisas, porque o Gênesis ele trata de como Deus fez tudo, né? Mostra como Deus criou tudo. E o interesse de Deus, além de criar, é manter isso funcionando. As mazelas que existem na Terra hoje, nada é obra de Deus, não. Tudo foi obra do homem. Tudo é coisa do homem. Todas as destruições que a gente tem aí é do homem. Até os animais que já foram extintos, tudo foi obra do homem. E às vezes o homem reclama porque Deus fez isso, fez aquilo, quando esquecendo que foi ele próprio que provocou. E o comentarista diz assim, na parte B, no item B da primeira parte, ele diz assim, o que seria da terra se Deus não cuidasse? Com tantas guerras, doenças, fomes e tantos males, a humanidade já tinha se acabado. A humanidade já tinha sido extinta também, como muito tipo de animal aí já foi. Mas Deus tinha um cuidado tão grande que ele nos protege, ele cuida, ele providencia o que a gente precisa e tem evitado até que a Terra seja atingida por corpos celestes, como asteroides, né, e cometas, que passam bem pertinho, mas Deus não deixa a Terra ser destruída por isso. E ele diz, somente um Deus soberano e amoroso com a sua criação poderia realizar esses feitos. Só Deus é quem cuida da gente, só Deus, até porque foi Ele quem fez, foi Ele quem criou, aí Ele chega com a proteção, aí Ele chega com aquilo que a gente precisa, né? E o item 2 da lição trata da criação do homem. Diga, Rosângela. Deus, ele não precisa de nós. Ele não precisa, não tinha necessidade de criar a gente, né? Não. E aí a gente é quem tem necessidade dele. Ele não precisa de tempo, não, né? E aí a gente vê que o autor ele traz ele introduz essa lição, né? Apresentando esses movimentos de rotação e translação. Isso. Né? E esses movimentos, eles foram observados. Deus criou aquilo ali e o homem, ele foi observando aquilo
e ele foi sistematizando, né? Inclusive com a inteligência dada por Deus. Isso, esses estudiosos, né? Eles foram observando tudo isso e se convencionou essa organização em meses, em dias, as estações, tudo isso, né? Tudo arrumadinho, né? Deus não precisa disso, Deus fez tudo lá lindo e perfeito, mas deu essa inteligência ao homem de organizar isso, né? De sistematizar para que a gente pudesse se desenvolver melhor, né? E aí a gente apenas observando, né, esses elementos distribuídos e organizados assim no universo de forma tão equilibrada e harmoniosa, como o autor coloca, né, a gente entende que isso é uma criação divina. Nada por acaso. Isso, de um ser superior que fez aquilo ali, uma mente, né, que fez aquilo ali, porque você imaginar, não, se criou do nada assim, puf, estava lá a escuridão, puf, criou o universo. Né? Então, a gente vê que tudo, a Bíblia ela vem mostrando muita coisa, né? Vem muitas passagens, ela vem falando do campo gravitacional, não com esse nome, mas aí a gente traz aqui, né? Que Jó já falava isso, várias referências bíblicas. Até hoje a gente tem muitos estudos que tentam comprovar, tá aí o bóson de Higgs, né? Que eles buscam a partícula de Deus. Então, tudo isso, muita coisa já foi comprovada, né? Mas, assim, a gente vê que a revista, a Bíblia, né, ela pontua diversas vezes que Deus, assim, na sua infinita sabedoria e bondade, ele criou esse universo, porque ele não precisava, mas ele... Um ser extremamente inteligente. Ele teve amor, né, pela sua obra e um propósito, né, para louvor da sua glória, como a irmã Isabel muito bem pontuou, né, lá em Efésios, ele criou o homem, né, e criou a natureza, né, dividiu as águas, tudo ali organizadinho e com propósito, né, com propósito. Que aí a gente vê expresso lá no versículo em destaque em Colossenses e lá em Efésios, né? Que lá em Efésios ele diz, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo. Né? Foi estabelecido em Cristo, por Cristo, né? E para Cristo, né? Esse mundo foi criado, então Deus pensou em tudo, ele não precisava, né? Mas criou esse mundo, né? Criou e nos entregou, né? Isso. Criou e nos entregou. E aí a lição ela vai falar dessa questão do cuidado, né? Que o homem tem com a terra, que Deus ele cuida da criação. A irmã Isabel já colocou, né, irmã, aquela questão que Deus, que o autor ele vem falando, né, que o Senhor ele não permite, né, as colisões, a Terra ela está num lugar estratégico. Ela está solta no espaço, solta no espaço, sujeita a qualquer coisa bater nela, mas Deus não deixa. Isso. Eles batem até entre si, mas com a Terra não. Num e lugar no dia que acontecer certinho, alguma coisa, porque Deus deixou. Que nem é quente demais para a gente morrer cozinhado de uma vez, nem é frio demais para morrer congelado. Mas é tudo assim muito harmonioso, muito equilibrado, né? Se a Terra girasse mais rápido, a gente não suportaria, porque ela ia esfriar muito depressa. Tudo muito, muito harmonioso. Muito perfeito, perfeito. Né? Deus é perfeito. Aí, ele preserva também o ser humano de uma total dizimação, né? Então, a gente vê que já houve, né, muitas guerras, né, muitas pestes, muitas doenças. Pandemias, né? Pandemias aí. Isso o Senhor, né? tem preservado, né? E aí a gente ressalta essa verdade bíblica muito importante, que é sobre a nossa responsabilidade. Isso. Né? E mostrar isso para os alunos, né? Que eles também fazem parte desse sistema e eles também têm obrigações, né? Até para o bem deles mesmos. Que vai fazer essa ponte, né? Ali entre o que ele entendeu e o que ele vai aplicar. Então, eles precisam compreender essa responsabilidade que o Senhor entregou lá a Adão
e como representante, né, da humanidade, para cuidar do jardim, cuidar da terra, cuidar dos animais, né? A gente está vendo aí, vê aí muito descaso com o próximo, né? Com a natureza e com os animais, né? E hoje mais do que nunca, né? Muita perversidade, né? Então nós precisamos implantar nos alunos, né? Essa conscientização, né? Olha, Deus e assim a gente vê muitos irmãos que não têm, né? Essa não é algo que dá, é uma responsabilização que a gente tem, que o Senhor nos passou e a gente precisa se conscientizar. E que isso, né? Tem cobrança, né? Exatamente. E se não for feito... Então ele nos criou a sua imagem e semelhança, né? Como o autor ele vem falando, e aí o comentarista ele ressalta lá, né? Que é no sentido, não é quando a criança ela vai no seu nível de abstração, a criança ela vai estudar e a gente fala que Deus é grande e ela pensa lá num gigante, né? Um gigante, que Deus está lá, um gigantão olhando a terra, mas as crianças elas já precisam, os adolescentes, os pré-adolescentes, eles já têm outro nível de abstração e eles vão compreender que a palavra de Deus está falando sobre essa questão do raciocínio, né? Raciocínio, da personalidade, da vontade e uma pessoa, né? Que ele é uma pessoa. Da pessoa, e não dessa estrutura física. Não da semelhança física. Então, quando eu comecei a ouvir isso, assim, de adolescente mesmo, criança, eu imaginava Deus como um homem, só um gigante. Com nariz, com mão, com boca, desse jeito que a gente é. Mas é essa construção, assim. Construção social que a gente vem, né, recebendo ao longo do tempo, né? E a Bíblia não diz assim que Deus é homem, que Deus é mulher. Até porque ninguém pode dizer a imagem, qual é a imagem de Deus. Não tem sexo, né? Então, a gente precisa passar isso para as crianças. Jesus, ele nunca foi criado, né? Ele não foi criado, ele é o Criador. Jesus, ele encarnou como homem, né? E apresentou todos esses valores para nós. E não se fala no sentido da fisionomia, né? Se fala no sentido do raciocínio. Não é a imagem física, né? Ele fala isso aqui. Raciocínio, personalidade, vontade, né? E aí, assim, o autor, ele traz nessa... retoma essa palavra bíblica, né? Que Deus, ele conferiu autoridade ao ser humano sobre os animais e sobre a terra, para cuidar deles. Né? Isso. E deles ter a provisão. Então, a gente cuida dos animais, né? Cuida da terra, para deles ter a provisão. Para dali retirar, né, a sua manutenção, a sua preservação. A sua preservação. Então, o ser humano, ele domina sobre as criaturas, né, e sobre a terra, justamente por causa dessa capacidade de raciocínio. Não é dominar, não é dominar no sentido de impor. Ele domina porque ele conhece, ele tem capacidade, tem raciocínio. Ele pensa, então, né? Ele pensa, olha, se eu plantar agora na chuva, a minha semente vai se perder, porque está muito forte a chuva. Então, não posso, tenho que esperar um tempo de menos chuva mais fraquinhas. Como, né? Também não pode plantar com a terra seca. E não pode. Né? Então, tudo isso exige raciocínio. É um estudo. O passarinho, ele pega, ele come a frutinha, o dejeto, ele cai ali, ou cai do bico. Então, se nascer, nasceu, se não nasceu, né? Mas a gente vê que o Senhor, ele deu essa responsabilidade, né? E o autor, ele traz isso, que os animais, eles agem por instinto. A gente não, a gente pensa, né? E a gente conhece... Raciocina. Quer dizer, deveria, né? Porque ultimamente o homem está raciocinando muito, não. Está fazendo sem pensar. E aí, irmã Isabel, a gente também pensa nessa responsabilidade, né?
não só pelo que a palavra de Deus traz, né? Que a senhora já É falou aí da verdade. cobrança, né? Da cobrança, ela vem, a fatura chega. A fatura chega. Então, E o homem tem que ter raciocínio disso. Lá em Eclesiastes, lá no finalzinho, naquele texto para o jovem, né? Lembra-te do teu Criador, tem já para terminar, diz assim, que a pessoa, o jovem, ou nós todos, podemos fazer aquilo que agrada ao nosso coração, mas sabendo que de tudo isso nós vamos prestar conta. Né? Você exatamente. escolhe o seu caminho, você escolhe para onde você vai, mas sabendo que você vai prestar conta dos seus atos, da sua escolha. A sua gente escolha. tem isso muito expresso lá, bem dito, né? Bem expresso no texto lá de Apocalipse, né? Que ele fala sobre esse julgamento, que Deus ele vai cobrar o descaso com a responsabilidade, né? Com a terra, e diz assim, né? Que ele vai destruir, termina no versículo, ele vai destruir os que destroem a terra, né? Isso é algo muito grande, é muito grave, forte, é grave, é muito forte, né? E a gente precisa aprender que quando a gente chega para saber sobre Deus, para conhecer Deus, né? Tem responsabilidade, ele tem os preceitos dele, os princípios, né? E isso a criança, o adolescente, ele precisa aprender, interiorizar para aplicar. Né? Inclusive, sabendo que precisa ter responsabilidades, por mais novo que seja, por mais tenra que seja a idade, né? Mas ele já tem responsabilidade no momento em que ele passa a ter conhecimento das coisas. Porque o conhecimento é o que faz o raciocínio do certo ou do errado. Eu estou fazendo certo, graças a Deus. Eu estou fazendo errado, eu vou ser cobrado por isso. Né? A idade, por mais tenra que seja a idade, essa cobrança vem. Lógico que proporcional, mas ela vem. Lá quando eles são pequenininhos, né? A gente vê muitas vezes que as professoras, os professores, trabalham o cimento, desabrochar a semente, né, do feijão. Geralmente se usa feijão. E a gente geralmente chega é o de feijão noite, porque é o mais rápido. Mais rápido, né? Então, aquilo ali, eles precisam, o tempo deles é diferente, né? E aí a criança, o pequenininho, eles querem ver aquilo ali rápido, o feijão, ele tem essa rapidez. E é algo muito maravilhoso, né? Para eles que estão descobrindo isso. Então, ali é uma oportunidade da gente desenvolver esse cuidado. E com os adolescentes, né, a gente vai levar eles a uma reflexão, né, sobre esse cuidado, sobre esse domínio, o que é o domínio, que a gente já falou aqui, né, e sobre essa responsabilidade. Então, a gente pode perguntar para eles, né, sobre, geralmente, criar pássaro em gaiola ou livre? A gente vai criar um passarinho numa gaiola ou criar um passarinho livre? Não é, professora? Ele foi feito para quê, né? Para ser preso ou ser livre? Professora, como é que eu vou criar um passarinho, professora? Um passarinho livre. Aí, então, esses questionamentos, aí a gente pode perguntar, como é que Deus faz? Isso. Né? Como é que Deus faz para criar um passarinho livre? Então, a gente vai trazer essa reflexão ali na sala de aula, né? Então, a gente pode fazer uma enquete antes, né, da aula, pode fazer no meio da aula, no tópico, quando for entrar no tópico, ou no finalzinho da aula, para a gente retomar. Até para ver o que foi absorvido por eles. Isso, né? Ou na aula anterior também, a gente pode já fazer para trabalhar a próxima. Então, se for um professor, for o mesmo professor, então ele já se organiza para na próxima aula. Por isso que é importantíssimo, uma prática que a gente não tem hábito é de planejar o trimestre, né? Que seria muito importante que a gente fizesse o planejamento do trimestre, que todas as igrejas elas trabalhassem nesse sentido. Né? A gente sabe que tem igreja que faz, mas não é uma prática assim ampla, mas então e a classe que tem mais de um professor, o professor que vai dar aula no domingo seguinte, ele tem uma preocupação com o que foi que o professor disse no domingo anterior, para ter uma sequência, para não ter uma quebra do que foi dito, para não ter uma contradição, para não ter um pensamento diferente.
É esse planejamento que você está falando. Isso, a gente precisa que os professores, eles não, tipo, a minha aula domingo, eu vou, não é minha aula domingo, mas eu vou assim mesmo, porque é muito importante que os 2 ou 3, eles estejam ali, né, na sua turma, e eles possam trabalhar isso para o crescimento da turma. Então, o professor ele vai poder retomar o que foi falado, porque isso é um elemento de fixação, uma estratégia de fixação. A gente vai dizer, na aula passada, vai introduzir a aula de hoje, né? Fazendo a referência à aula passada, fazendo essa avaliação. Isso. E o professor, lembrando que o professor ele também é aluno, né? O professor é aluno. Ele hoje está à frente da sala, mas domingo passado tinha outro e ele estava lá assistindo. Ele é aluno. Né? E tem o professor... que ter né? E o professor... Porque a gente está sempre aprendendo. Né? Se eu e a senhora trabalhamos na mesma sala, a senhora vai trazer uma coisa interessante no dia da sua aula que eu não vou saber, por mais que eu tenha estudado a mesma lição. Então, são conhecimentos diferentes e ali a gente vai aprendendo, né? Exatamente, então, é necessário, né? Aí o menino vai perguntar, né? Professora, como é que eu posso trabalhar, criar um passarinho? Né? E aí a gente vai dizer, não, você... anotei até aqui as sugestões, né? Você pode oferecer uma casinha, fazer uma casinha de... Um tabuleiro com sementes, né? Com frutas. Isso, uma água limpa, então a questão da água. Você tem que trocar água, exige disciplina, né, do aluno. Então, a gente pode trabalhar essas enquetes, né, simplesmente, e dar esse direcionamento à aula através de um planejamento, né? E trazendo coisas práticas do dia a dia deles, né, que eles se interessam mais, não uma coisa muito abstrata, né, mas a coisa que ele vê no seu dia a dia. E fica mais o pássaro fácil. É um elemento que está muito presente, né? Em todos os lugares. No texto na Bíblia, né? Ele traz trabalhado nas parábolas de Cristo, né? E a irmã já citou aquele versículo, né? Que eles não trabalham, né? E o Senhor cuida, então é bastante trabalhado, né? Graças a Deus. Em relação a essa questão da abordagem ao evolucionismo e o criacionismo, é importante que a gente se dedique, que faça uma pesquisa, né? Reforce lá, se não for professor de ciências, né, irmã, da escola, então, estudar o evolucionismo, que é para não ensinar errado, não falar coisa... Falar besteira, e ter segurança, né? Ter segurança. O homem foi feito por Deus. Ter segurança, né? Não, porque existe muita propagação de coisa que não é, né? Sobre a teoria do evolucionismo. É importante que o professor ele entenda que os alunos precisam dominar. O autor ele traz isso, né? E acreditar. Eles precisam acreditar no que a Bíblia diz, que o homem foi feito por Deus. Isso que está sendo dito aí por esse homem, Charles Darwin, isso é uma teoria que não tem, primeiro, não tem comprovação científica, e segundo, morreu, né? Para mim, na verdade, o autor ele, do nosso livro, ele traz a palavra teoria, ela tem várias acepções. Então, quando eu faço uma tese de doutorado, eu estou elaborando uma teoria. Ela tem uma comprovação científica, não é que ela não tenha uma comprovação científica. Ela é contraditória ao criacionismo, né? É um ponto que a Bíblia ela tem uma convergência, né? Mas aí a gente já tem outras teorias do design inteligente. Não é teoria no sentido de ser uma hipótese não comprovada, né? O autor ele usa na acepção, ele fala que a Bíblia não, o criacionismo, né? A teoria a criação, como a gente crê, ela não é uma teoria no sentido de uma hipótese, não é uma teoria no sentido de uma hipótese. E aí o autor ele traz essa importância do aluno conhecer, né? Que aí a gente vai falar daqui a pouquinho um aspecto importante sobre isso, que é a necessidade dos alunos conhecerem também esse criacionismo, o que é que ele evolucionismo.
Isso. O que é que o o que é que evolucionismo diz e que domi- pontos ele pode contestar, dominar os né? dois conceitos. Então, para Isso. o seu aluno dominar os dois conceitos, você precisa dominar também, Dominar né? também. Isso, para Então, passar esse conhecimento. a escola ela traz o evolucionismo como conhecimento científico, né? Não é que não seja não comprovado, é porque ele é convergente com a, a, nossa crença, a nossa fé, né? E aqui a gente tem, eu coloquei até uma observação, né? A crença dos sujeitos, ela não pode ser questionada. Então, a ciência, ela vai ser questionada, porque ela vai sendo, é assim que a ciência é. Então, eu não posso dizer que a ciência é estanque, porque eu estou sendo anti-ciência, né? Então, a ciência, ela está aí para ser questionada. Então, é assim que a gente evolui no conhecimento científico, né? Se já tivesse parado ali, a luz, por exemplo, a gente não tinha, tá só que iluminou e acabou-se, não. Então, o que tem mais? Né? O que a gente pode fazer mais com isso? E aí, a gente aprende lá naquela disciplina, né? Metodologia do conhecimento científico, que o conhecimento científico ele está lá para ser questionado, ele precisa, por mais que eu apresente uma tese comprovada por A mais B, mas eu tenho ali aquele componente para ser componente científico que pode ser questionado. Lá na metodologia de conhecimento científico, a gente vai ver que a crença e a fé dos indivíduos, né, dos sujeitos, ela não pode ser questionada. Né? Então, eu tenho a liberdade de ter a minha fé. É para eu ter. A gente sabe que em muitos países aí, a gente não Agora, vê que as pessoas... o professor Não, precisa estar muito seguro de como passar isso, né? isso, Porque o aluno, principalmente nessa idade, ele está só recebendo informações e o pior é que a sociedade, a mídia, né? O homem como um todo que está longe de Deus, hoje a gente está falando em dias atuais, ele se preocupa muito em desmanchar tudo que a gente acredita com relação à Bíblia. Tem canais aí midiáticos que a preocupação é derrubar tudo que diz respeito a Deus. Né? Inclusive, a gente tem até grupos de teatro preocupados em fazer peças, obras que sejam para desmanchar o conceito que a gente tem de Deus. E a gente precisa estar muito cuidadoso com isso. Exatamente. O que é que a gente Mas, assim, passa? o nosso grande foco, né, é para ser a nossa cultura, né? A cultura do mundo, ela é do mundo. Eu digo, né, está no conjunto do mundo, na nossa cultura. O que a gente precisa? A gente precisa conhecer aqui os aspectos científicos, né? E dizer não, para aquilo ali a gente poder apontar da perspectiva bíblica os contrastes, né? Ela diz isso, a teoria até para ser mais fácil identificados. Isso, do evolucionismo diz isso, e até por uma questão do conhecimento secular você precisa, porque aqueles conhecimentos vão ser cobrados, né? E aí a gente tem essa responsabilidade também como cidadão, né? Sujeito que está na sociedade de falar. No contexto aí, tem que... Então, nessa fase que eles estão, né, é importante esse reforço, né, o reforço dessa verdade, né, que a gente vem falando do criacionismo, né, e ela é aprendida ali na infância por aquelas crianças que frequentaram a igreja, e isso se refletirá no futuro, né? Essas crianças que tiveram contato pela primeira vez, elas precisam, elas não vão ter o reforço, elas estão tendo esse primeiro contato, então isso precisa ser colocado para elas de uma forma que ela muito bem, compreenda. Né? Que ela então, compreenda e que ela, quando se confrontar com uma coisa diferente, né? Não sei se dá para ver aqui, né? Esse livro O Cristão e a Universidade. Do Valmir Nascimento, ele traz um dos aspectos que ele traz de abandono da fé cristã, não são exatamente os conceitos da universidade, porque a gente bota a culpa na universidade, mas o problema é a raiz que é fraca. A nossa raiz é fraca. Não foi bem aprendido. Exatamente. Então, a criança ela precisa aprender bem, né? Ela precisa ter fortalecido isso nela, ela ter raízes fortes.
Então, quando ela chega aqui para o pré-adolescente, isso vai dar um reforço, ele vai entender bem, ele vai ver que Deus é amoroso, que é uma criação, é algo diferente, não surgiu do nada. Nós somos seres, né? Temos esses aspectos físico, intelecto, né? A tricotomia, o intelecto, e somos espirituais. Então, esse espiritual, alma, ele é espírito e corpo. E corpo, né? Está lá. Na sequência, né? Espírito, alma e corpo, né? Corpo, então, a sequência ela é importante. Então, primeiramente, o espírito. O espírito. Então a gente tem que fincar essas raízes, né? Fazer com que essas raízes se fortaleçam para quando chegar esse conhecimento do mundo, a gente possa ter acesso, a gente possa conhecer, possa dominar, né? Possa até ensinar na universidade, mas a nossa raiz... Eu me lembro quando eu cheguei em casa, a primeira vez que eu vi essa teoria da evolução, eu cheguei em casa e disse à minha mãe, mamãe, o professor disse que a gente veio do macaco. Aí a mamãe disse, só se foi ele. Mas na verdade... porque você veio de mim, não veio de macaco, não. Mas, na verdade, a teoria nem diz isso, sabe, irmã? A teoria nem fala assim, ela fala de outro aspecto. De evolução, né? Que não vai dar exatamente. Então, a pessoa sintetiza nessa frase aí. Então, é preciso que... Por isso que eu digo que a gente tem que dominar e entender, porque senão a gente vai estar reproduzindo... Mas ainda hoje o povo diz que a gente veio de macaco. Mas né? é um aspecto grosseiro de se referir. Porque tem essa teoria, né, que diz que o homem veio de macaco. Por conta de semelhanças, né? Semelhanças físicas. Mas se fosse assim, não nasceria mais macaco, né? Só teria... E aí eu trouxe aqui, né? É preciso que os professores eles saibam esclarecer as perguntas sobre o evolucionismo. O menino vai perguntar, a menina. E aí, olha, se não souber, irmãos e irmãs, se comprometa em nome de Jesus de trazer e leve, porque o menino cobra. Né? Professora, ou no WhatsApp, eu não dá nem tempo nem chegar em casa para você olhar. Ou no WhatsApp, ou no Google. No Google, por onde lhe vi no meio da rua, ele cobra. Professora, aquela pergunta. E aí você tem, não, domingo eu levo. Né? Então, é preciso... Agora, eu penso, sabe, Rosângela, que o professor, tratando-se do nosso professor de escola dominical, ele tem que trabalhar muito nisso, a veracidade da Bíblia. Isso. Porque não é só a teoria da evolução, são várias coisas que se levantam, querem derrubar o que está na Bíblia. Então, o que ele precisa trabalhar muito bem com essa turminha aí, com essa idade, essa faixa etária, é a veracidade da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é digna de toda aceitação, a Bíblia é inerrante, a Bíblia não tem falha, a Bíblia não tem contradição, ele tem que trabalhar, porque todos os nossos estudos, todas as nossas lições, elas vão ser baseadas na Bíblia. Então, tudo que você for trabalhar, você tem que acreditar. Uma vez eu trabalhava na escola e o diretor veio conversar comigo. Posso falar com você sobre sua religião? Eu disse a ele, posso. Agora, eu primeiro tenho que fazer a pergunta. Você acredita na Bíblia? Porque se eu não vou conversar com uma pessoa que vem discutir a minha religião se ele não acredita na Bíblia. Né? Eu vou perder meu tempo. Se nem conhece, né? Porque às vezes a gente vem ver pessoas que criticam a Bíblia, tipo, nunca nem leu. Você não precisa nem acreditar. Já tem uma formação lido, pré-formada, né? Já tem uma formação formada e aí vem querer discutir. Aí eu perguntei, você acredita na Bíblia? Se ele não tem esse conhecimento, né? Ele não leu, então ele não tem autoridade para vir e questionar nada sobre aquilo. Exatamente. Aí eu perguntei, o senhor acredita na Bíblia? Porque eu só converso sobre a minha religião com quem acredita na Bíblia. Porque é a base da minha fé, é a Bíblia. Aí eu trouxe aqui, né, que o menino pode perguntar, professor, e o Big Bang, professor? Aí ter cuidado, né, para não, como a senhora falou, né, irmã? Se concentrar na explanação bíblica, né? E não deixar que fique aquelas perguntas, né? Aquelas perguntas. Então, a gente capciosas tem que ter né? domínio, é a curiosidade, né, natural da criança e do adolescente, mas assim, que toma. A gente tem, principalmente na classe de senhor e senhoras, né? Em todas as classes, tem muito, principalmente na de idoso, que eles contam muito caso. Então, a criança ela tem a curiosidade e a gente precisa dominar o tempo. Então,
O menino perguntou ali sobre o Big Bang, então poderia ser mais outra sugestão, né, que eu trouxe aqui, né? Nessa teoria podemos ilustrar com um exemplo clássico do jogo de sinuca, né? Acho que todo mundo aqui conhece um jogo de sinuca que tem o taco e as bolas. E o objetivo é jogar a bola na caçapa, né? Ou biloca, né? Todo mundo sabe, biloca bolinha de gude, biloca. É bom demais. Então, aí eu coloquei que a necessidade de que seja executada uma força para que haja dispersão, tanto na biloca, né, que vai ser uma bolinha batendo na outra, né? E ali vai ter aquela dispersão das bolas, que pode ser também explicar o Big Bang, né? Então, ali a gente já tem como explicar para a criança um exemplo, a gente pode até abrir a aula, se tiver tempo, né? Com essa explicação que no Big Bang a gente vai ter essa dispersão das partículas, né? Que vão formar. Como explica lá. Você acha que essa turminha aí, nessa idade de 11, 12 anos, já está questionando o Big Bang? Porque depende de onde a gente está ensinando, né? Do contexto social. Mas se surgir, então a gente tem que mostrar para ele, se sair isso, que essa força, ela não sai do nada, né? E ali a gente coloca... Pega esse ponto aí, o ser divino, que ali, ó, um ser inteligente que deu essa dispersão, passou o taco, ou deu lá a biloquinha, a força da biloca. Deu o capilé. Então, deu o capilé, como a gente chama, né? Então, quem não conhece, for novinho, não conhecer esse biloca, bolinha de gude, então é uma coisinha baratinha que dá para a gente ilustrar, trabalhar na escola, né? A partir desse simples elemento, né, a gente trabalha diversas disciplinas na escola, física, química, o que é que compõe a biloca, português, biloca, né, a variação linguística, biologia, tudo simplesmente nesse joguinho, né, e também a fé e a crença da criança. Trabalhar não no aspecto religioso, mas da fé realmente, da crença, que existe uma força, né? Existe uma força que você, clamando ao Deus Todo-Poderoso, chega a agir naquilo que você está pedindo. Exatamente. Então, o planeta Terra, né? A gente tem aí também passado diversas definições, mas lá no livro de Isaías a gente tem, né? Que é o globo. Ele é redondo, né? O planeta redondo. E isso aí foi relatado muito antes de comprovação científica. Né? E outra coisa, a Bíblia diz, lá em Gênesis 1, que a terra era sem forma e vazia. Então, essa forma que ele tem aí, ela é redonda, achatada nos polos, foi Deus que deu. É como a gente pega uma massa de fazer um brigadeiro e fica enrolando entre as duas mãos. Isso. Eu imagino isso, sabe? Isso, a imagem mental é importante. Faz aquela bolinha. Né? A Bíblia diz que a Terra era sem forma, quer dizer, ela não tinha essa forma que ela tem hoje. E algo maravilhoso, irmã, é que Deus arrumou, não... Ele ninguém cai, ela está solta no espaço, mas ninguém cai de cima dela, nem o sol vem bater em cima dela, nem a lua chega. Formou com a palavra, né, da sua boca. Ele não, a senhora fala na massa o brigadeiro. Né? Exatamente, Deus pegou o brigadeiro. E para concluir, que nosso tempo está terminando, trabalhando muito isso, a criação do homem, né? Porque Deus criou o homem, a Bíblia relata isso bem detalhado, Deus criou o homem do pó da terra. E tudo que o homem precisa hoje, quando ele precisa de alguma coisa, são os elementos da terra. Tem gente que precisa tomar ferro, precisa tomar cálcio, potássio, alumínio, que mais? Fósforo, todos são elementos da terra. Porque quando o homem tem uma deficiência, ele sente falta exatamente do que compõe o seu corpo. Elementos que compõem o seu corpo são elementos da terra. Eu acho isso muito interessante, porque eu precisei, quando era criança, tomar iodo. Eu tinha uma baixa de iodo muito grande, eu tomava iodo puro, porque é um elemento da terra. E era isso que meu organismo não tinha, não estava produzindo, era iodo. E eu precisei tomar iodo.
E isso é comprovando que Deus fez o homem da terra. Porque quando o homem sente uma deficiência, o que ele tem que suprir são elementos da terra. Mas eu gosto de dizer uma coisa que tem muita gente que não gosta de ouvir. O homem foi feito da terra, a mulher foi feita do osso. Oh, coisa boa ser feita de osso. Aí o autor ele conclui, né? E ele traz essa questão da criação, uma coisa que eu achei bem interessante, que ele fala que o homem no início ele não comia animais, né? A gente, infelizmente, vê pessoas assim, mas Deus fez o animal para a gente comer. Não está assim na palavra. Então, a gente precisa contestar. Né? Isso já foi fruto, né, de uma ação do homem. De uma intervenção do homem para se satisfazer. Mas Deus não fez assim no começo, não, né? Exatamente. E aí o autor ele fala, né, que a ciência ela corrobora, né, essa visão e comprova também os benefícios de você não comer o animal, né? Inclusive, para até quando existe um problema de saúde, uma das primeiras coisas que a medicina corta é a carne e a gordura. E a gordura, exatamente. Exatamente. A gente vê os efeitos aí, né? Muito maléficos, principalmente com relação à gordura. Né? E aí essa verdade bíblica que esse irmão apresenta, né? Do início da criação de não comer, o homem não comer carne, ela demonstra esse amor de Deus, né? Esse cuidado de Deus com o homem. Saúde. A saúde do homem, a preservação do homem através desse cuidado com a saúde e uma coisa muito grande, né? E aí uma coisa que eu gosto muito de lembrar, que marcou muito a minha infância, quando eu comecei a ler a Bíblia, né? Literalmente, quando eu comecei no início das leituras lá, e era uma Bíblia que não tinha ilustrações, essa questão, né, da morte, do sacrifício de animais. E Jesus, ele libertou não só o homem, mas ele libertou os animais daquela matança, né, daquele sacrifício. E isso é algo grande. Então, a criança, ela já começa, o adolescente, ela já começa a compreender né, esse amor de Deus. De Deus, né? Esse amor. Vamos caminhar para a nossa conclusão, não é? Como Deus ama, né, irmã? Eu concluo aqui minha fala, né, pelo avançado da hora, que os professores possam mostrar aos alunos, né, como Deus nos ama, que Ele enviou Cristo, né, para nos salvar dos pecados, para reorientar a nossa conduta aqui na terra, para que a gente possa estar na escola dominical, estar na igreja e levar isso para o mundo que está perdido. Então, o que a gente vê, essa ação do mundo para salvar a natureza, para salvar, isso era para ser algo intrínseco e uma atitude e ações nossas como cristãos, né? Que ela faz parte da essência do cristão, do cristão. Então, que a gente possa observar, né? Que esse amor de Deus, esse cuidado de Deus, como criador desse mundo, né? E quão grande foi o amor de Deus ao nos criar. E eu concluo dizendo que Deus fez tudo, né? Criou o universo, criou a terra, criou tudo que está sobre a terra, criou o homem, nos criou, e não só nos criou, como nos deu autoridade e responsabilidade. Aí a gente diz assim, a responsabilidade do homem como um todo, inclusive como a gente alcança os nossos alunos, né? São responsabilidade dele, na proporção da idade, na proporção do conhecimento é que vai vir a cobrança. Mas é responsabilidade de todos de preservar a criação de Deus. E isso para o nosso próprio bem, não para o bem de Deus, para o nosso próprio bem. Esse trabalho é para o nosso próprio bem. E outra coisa, recomendo ao professor que vá para a classe muito seguro do que vai ensinar. Não titubeie, não fique fazendo titubeie, né? Não fique enrolando com a resposta que não sabe. Seja sincero, não sei, mas vou pesquisar.
né? Ou ensine, mas vá com segurança, dominando aquilo que você vai passar para os seus alunos, tá bom? Um forte abraço, muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Deus abençoe a todos.